Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu não Está receptivo e eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Beijo. Deus abençoe, viu? Pode ir. Aplauda o Senhor pela vida dela. Aleluia. Ai, ai, meu Deus. Tem que desligar agora, né? Tá bom. Pronto. Aí, abraça a tua Bíblia aí, meu irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de uma vez mais, nessa noite, nos encontrarmos com o Senhor através dela. Fala, papai, aos nossos corações, revela a nós o teu querer e que isso transforme as nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. Irmãos, eu gostaria, nessa noite, com a graça de Deus, de compartilhar com você algumas passagens da Santa Palavra de Deus, com um propósito, que é convidar você a refletir acerca daquilo que você tem pensado. Eu sei que parece complicado num primeiro momento, mas a gente precisa criar o hábito de começar a pensar acerca daquilo que a gente pensa. Eu acredito que poucos de nós já fez isso. Quem aqui já parou para pensar acerca do que pensa, acerca do que está pensando? O ato de pensar é tão natural a nós, que o próprio René Descartes escreveu cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, que a gente normalmente não para pensar acerca daquilo que nós estamos pensando. O fato é que isso é de fundamental importância para as nossas vidas. Se você abrir comigo aí Provérbios, capítulo de número 23, eu quero mostrar para você o como isso é importante. Provérbios capítulo 23, o iniciozinho do verso 7. Provérbios capítulo 23, verso 7. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim como o homem pensa em sua alma, em seu coração, assim o homem é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Irmãos, a maneira de pensar, a maneira de agir, estão ligadas. A gente acaba agindo e principalmente reagindo de acordo com aquilo que a gente pensa. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim o homem é. Por isso é fundamental compreender e entender o que tem gerado os nossos pensamentos. O pensar é algo inato, mas no que pensar, ou como pensar, ou que fundamento para pensar, isso a gente pode controlar. A grande questão é que eu posso organizar as minhas atitudes, as minhas ações, para que eu seja quem eu quero ser. Eu quero ser conhecido como alguém bondoso, carinhoso, atencioso. Para isso, eu vou disciplinar as minhas ações para que eu seja percebido assim pelas pessoas. Isso são as minhas ações, elas são planejadas. Contudo, as minhas reações, elas não podem ser planejadas. E elas acabam por revelar quem realmente nós somos. As minhas ações planejadas revelam quem eu quero ser. As minhas reações revelam quem de fato eu sou. Um exemplo disso é aquela pessoa tão mansa, tão carinhosa, tão tranquila, até tomar um pisão no pé.
Tomou o pisão no pé, transforma. Já grita, Amalequita! Só quem tem mais de 35 anos talvez vá lembrar. Tinha um desenho do Pateta. Lembra do Pateta? Estão revelando a idade, ó. Tinha um desenho do Pateta que ele era assim, todo introvertido, tímido, assim, cabecinha baixa, bem assim, quietinho mesmo, até entrar no carro e ligar o carro. E o barulho do motor transformava ele, e ele saía alucinado, dirigia. Já viram assim? Meu irmão sai do culto, olha, que glória o culto. Oh, a paz do Senhor está neste lugar. Aí entra no carro, aí vai virar a esquina ali, um outro irmãozinho, fecha ele. Acabou a paz, acabou a alegria. O Espírito Santo que vai, né, sendo derramado através de nós ao longo da semana, foi tudo no domingo à noite, depois do culto logo. Já chega na segunda-feira seco. Chega em casa, já chuta a sogra, põe o cachorro para fora. É o contrário, né? É chuta a sogra e põe o cachorro, chuta uma coisa. Brincadeira, gente. A Lila não está aqui, mas ela está vendo. Minha sogra é uma benção. Mora lá em Belo Horizonte. Glória a Deus. O fato é que eu e você precisamos cuidar daquilo que pensamos. Precisamos nos disciplinar acerca do que tem permeado o nosso coração, preenchido o nosso coração, vindo à nossa mente. Porque isso vai dizer respeito a quem de fato nós somos. Porque num momento ou outro, irmãos, a gente vai ter que tirar essa máscara. Num momento ou outro, qualquer outra máscara há de cair. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, disse: você pode enganar alguém por algum tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não todas as pessoas em todo o tempo. Chega uma hora que encenar fica cansativo. Chega uma hora que se planejar, se organizar para ser alguém que você não é, falha. E aí o seu verdadeiro eu há de ser revelado. E ele pode ser feio, se não estiver guardado pela palavra. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. O título para nós, coloca para mim, Adriano, por gentileza, é Novamente, Nova Vida. E eu gostaria de caminhar nesse entendimento a partir do discurso do apóstolo Paulo, falando a 3 igrejas, essencialmente. A igreja de Roma, falando a igreja dos Colossenses e falando também a igreja dos Filipenses. Lembrando, irmãos, que o apóstolo Paulo é o mesmo, falando a Roma, falando aos Coríntios, falando aos Colossenses, falando aos Filipenses, falando aos Gálatas, falando aos Efésios, é o mesmo. O ensino de Paulo é o mesmo. O que muda é a maneira de aplicar o ensino por causa do contexto da igreja. Mas o fundamento, os princípios e valores são os mesmos. Então abre comigo Romanos, capítulo de número 12, o verso de número 2. Quero compartilhar nessa noite 3 princípios para a renovação da nossa mente. 3 princípios da palavra que vão nos ajudar a ter uma nova mente e uma nova vida. Para isso, Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: e não vos conformeis, em algumas traduções está assim, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está propondo aqui aos romanos, irmãos, é uma mudança de vida, que vem através de uma mudança de mente. Por que mudança de vida? Porque qualquer um de nós que tiver um encontro com a vontade de Deus, não importa em que âmbito for, desde o mais simples até o mais profundo, sendo um encontro com a boa vontade, a agradável e perfeita vontade de Deus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Basta um encontro com a vontade do Senhor para a nossa vida ser transformada. Porém, para que possamos nos achegar a essa vontade de Deus, conhecer, perceber, discernir e viver a vontade de Deus, é necessário ter uma vida transformada.
Porém, essa vida só pode ser transformada através da renovação da mente. Por isso, compreender quais são os princípios da palavra que nos ajudam a ter uma mente renovada, uma vida transformada, nos farão perceber e também nos apropriar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Estão aqui comigo? Então vamos lá. Princípios para a renovação da nossa mente. Paulo fala para a gente não se conformar, para a gente não assumir a forma, não assumir o molde do mundo. Porque o mundo, irmãos, o mundo é um conjunto de sistema e valores que controla a mentalidade daqueles que não têm o coração rendido ao Espírito Santo, que não tem o coração, que não tem no coração o Espírito Santo não só como residente, mas também como presidente, direcionando as nossas vidas. Há aqueles que não têm essa direção vinda do Senhor através da palavra, na pessoa do Espírito Santo, essas pessoas pertencem ao chamado mundo, do qual a própria Bíblia diz que jaz no maligno. A palavra jaz é uma palavra que traz o entendimento de que está morto, mas não apenas morto, mas está também sepultado. Ou seja, para a mentalidade caída do sistema desse mundo, não existe outra alternativa a não ser na vinda de Jesus e com a criação dos novos céus e nova terra. Porém, as pessoas podem, através de um encontro com Jesus, terem sim uma nova mente e, consequentemente, uma nova vida. Porém, o sistema do mundo não. Então, estamos no mundo, mas não podemos viver o mundo. Precisamos ser arrancados desse mundo. E a única maneira de fazermos isso é através da renovação da nossa mente. É mudando a nossa maneira de pensar. Não pensando mais conforme o mundo pensa. Não agindo mais conforme o mundo age. Não reagindo mais conforme o mundo reage. E a única forma de não nos conformarmos com o mundo é nos conformarmos com a palavra, com o Evangelho. Quando assumimos o molde da palavra, quando assumimos a forma do Evangelho, não estamos mais sujeitos às seduções do mundo. Não estamos mais à mercê do mundo. Assim, nós vamos conseguir vencer as dificuldades desse mundo. Lembrando que eu disse aqui num outro encontro, toda a força que você precisa para vencer as dificuldades desse mundo não vem de você, mas já está em você através do Espírito Santo. Então, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Transformar é mudar de forma. Tinha um jeito de ser. A partir de um encontro com a palavra, a partir de um encontro com a verdade, agora é outro jeito de ser. E então a gente pode experimentar. Essa mente a ser renovada, que o texto nos diz que a gente precisa experimentar a vontade de Deus para então renovar, essa mente, irmãos, o que Paulo está propondo aqui é fazer algo novo, é renovar, é tornar nova de novo. E isso é feito quando temos um encontro com o Senhor numa doutrina chamada de regeneração. Nós somos gerados de novo, inclusive na nossa mente. Logo, a proposta de Paulo, falando aos romanos, é para aqueles que também se entregaram a Jesus. Quem não se entregou a Jesus, meu irmão, pode se tornar uma boa pessoa, um cara educado, caridoso, só não é nova criatura. Continua como velho homem. Por isso, cuidado com a sua omissão em falar do amor de Deus para os seus familiares. Cuidado. A pessoa que você mais ama pode ser a melhor pessoa do seu ciclo de relacionamento. Se não abrir o coração em sinceridade, com uma fé sincera para a pessoa de Jesus Cristo, ainda não nasceu de novo. E o destino daqueles que não nasceram de novo é o fim de todas as coisas, é um afastamento eterno do Senhor. Então, se você é alguém que ama verdadeiramente as pessoas que você diz que ama, ore por elas, pregue o Evangelho para elas. Convide-as ao arrependimento. A pessoa talvez vai ser o seu papai. É necessário que ele se entregue em fé na pessoa de Jesus. Eu não quero assustar você com isso não, viu, meu irmão? Quero aterrorizar você. Na volta de Jesus,
pessoas que nós amamos, podem ficar eternamente afastadas dele, por causa da nossa omissão. Nós não temos uma mente renovada? Devemos viver e propor o reino de Deus, não importa a quem. Não importa a quem. Igreja é lugar para todo mundo. E aqui, nosso trabalho aqui não é convencer ninguém, é apresentar para quem convence, o Espírito Santo. Nosso trabalho não é julgar ninguém, é contar que tem alguém que vai julgar, que é o próprio Deus. Nosso trabalho é amar. Amém? Então vamos lá. Vai comigo para Salmos, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Nós estamos buscando aqui alguns princípios para termos uma nova mente, uma nova vida. Vida essa que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e que é fruto dessa vida transformada, dessa mente renovada através da palavra. Salmos capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado, em algumas traduções está assim, feliz. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista fez uma brincadeira com as palavras, ele colocou o que está em primeiro lugar, ele colocou no verso 2. No verso 1, ele colocou qual é a consequência daquele que vive o verso 2. Olha só, ele está dizendo assim, que um homem que é feliz de verdade, que é bem-aventurado de verdade, esse homem, ele não busca conselho fora da palavra de Deus. Ele não busca conselho, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque ele conhece a verdade, porque ele sabe o que é firme e o que é eterno. Ele não precisa do conselho daqueles que são impiedosos, daqueles que não são guiados pelo Espírito Santo. Ele não vai atrás de profecia, de campanha, de magia. Ele vai na palavra e a palavra responde. Por isso ele é feliz, porque a palavra é firme, é o firme fundamento da nossa fé. É a nossa única regra de fé e também de prática. Feliz é o homem que tem o seu coração colocado num lugar seguro da palavra de Deus. Esse homem, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio vai falar com ele, mas ele não vai seguir a direção que o ímpio aponta, porque ele sabe em que direção ele deve seguir, porque ele conhece a palavra que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que esse homem é bem-aventurado, irmãos? Por que esse homem consegue vencer aqui o conselho dos ímpios? Porque o prazer dele, verso 2, está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha como esse homem é feliz, irmãos. Esse homem, ele também não se detém no caminho dos pecadores. Sabe o que é se deter no caminho dos pecadores? A gente interpreta mal esse trecho do texto e acaba falando que a gente não pode ter contato com ninguém. Então a gente esqueceu de Jesus. Jesus ia onde o pecado estava, para acabar com o pecado ali através da santidade, para acabar com o pecado ali através do arrependimento, para acabar com o pecado ali através do Espírito Santo. O homem que é feliz, esse homem que medita na palavra, que tem a sua alegria na palavra, o seu prazer na palavra, o seu deleite na palavra, esse homem, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não para no caminho dos pecadores, ele passa, ele prega, ele aconselha, ele orienta, ele exorta, ele ama, mas ele não para em meio ao pecado. O pecado não detém esse homem. Isso serve quando a gente olha para o outro, mas precisa servir também quando a gente olha para dentro. Eventualmente, eu e você podemos cometer um erro, cometer uma falha, pecar. O que o salmista está dizendo aqui, que esse homem que é bem-aventurado, que medita na palavra, que tem a sua alegria na palavra, ele não vai parar por causa do pecado. Ele não vai entregar os pontos por causa do pecado. Ele não vai pensar assim: eu realmente não sou para isso,
parei, desisto. Não vai. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Quem está aqui comigo? Esse homem é feliz, porque além de não andar segundo o conselho dos ímpios, além de não se deter no caminho dos pecadores, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é se assentar na roda dos escarnecedores? É concordar com aqueles que vivem para expor a carne. É rodinha de conversa que não edifica, é fofoca, é intriga, é murmuração, é exaltação do homem ao invés da pessoa de Cristo. Roda dos escarnecedores é aquilo que favorece a carne, que coloca o homem como centro de tudo. A Bíblia está dizendo que esse homem que é feliz, e é feliz porque tem a sua alegria na palavra, e nessa palavra ele medita de dia e de noite, esse homem não vai se assentar, porque quando ele se assenta, ele declara que concorda. Faço parte. Eu lembro de uma história que o pastor Jorge, lá de Belo Horizonte, compartilhou comigo uma vez, acerca de um convite que ele recebeu para ir numa festa de aniversário na casa de um irmão. E ele foi, como pastor da igreja, ele foi. Chegou lá, tinha várias mesas assim, e ele sentou numa mesa. Está lá sentadinho, comendo seu salgadinho, tomando guaraná. Aí chegou um outro irmão, não sei se é irmão, chegou alguém com uma garrafa de cerveja e botou em cima da mesa. Aí o pastor Jorge virou para ele e falou assim: com licença, levantou daquela mesa e foi para a mesa do lado, que estava vazia, e sentou lá. Aí o irmão ficou indignado. Irmão, né? Vamos profetizar. O rapaz ficou indignado, levantou da mesa e falou assim: você é religioso mesmo, hein? O que custa você ficar sentado aqui? Você não precisa beber, não. Aí ele falou: não, de fato eu não bebo. Não bebo, não quero beber, e eu não quero nem aparecer numa foto com a garrafa de cerveja, porque eu não quero com isso confundir os meus irmãos. Eu não quero com isso impelir, levar ninguém para o engano. Eu não só não bebo, como eu também não concordo com isso, por isso eu não quero participar. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. A gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores. O lugar aonde você chegar, aquele grupinho de amigos do trabalho, eles estão lá falando bobagem, onde você chegar, eles têm que parar. Chegou o meu irmão ali, chegou o fulano. Gente, para de falar besteira aí, chegou o seu Luiz aqui, chegou o seu Luiz. Por quê? Porque você é reto, porque você é íntegro, porque você prega com o seu testemunho. Não precisa ficar apontando o dedo para ninguém, não. Seja, haja e reaja conforme a palavra de Deus. Mas isso é possível só para quem? Para quem tem o seu prazer na lei do Senhor. Para quem medita nessa lei de dia e de noite. Como consequência disso, tem o verso 3, que diz que esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, nunca vai faltar alimento espiritual para esse homem. Nunca vai faltar direção de Deus para essa pessoa. Sabe por que a gente fica tão perdido aí, cego espiritual? Porque a gente parou de ouvir a Deus. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos falando isso outro dia, eu achei tão interessante. Quer ouvir Deus falar? Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Simples assim, irmão. Simples assim. Tudo aquilo que eu e você precisamos para ter uma nova mente, uma nova vida, está aqui, ó. É o manual do fabricante. É a maneira com que Deus espera que o busquemos. Parar de esoterismo, parar de essas coisas aí. Esoterismo, irmão. A gente não precisa disso. A gente tem a palavra de Deus ao alcance dos nossos olhos e tem o Espírito Santo no nosso coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos disse. Então, as duas coisas que a gente precisa para conhecer a Deus e para seguir em direção ao Senhor está aqui, ó. Amém? Vai comigo em Josué, capítulo 1, versículo 8. Se você tiver aí dificuldade para encontrar Josué, está logo depois do Pentateuco. Pronto, aí fica fácil. Aí você vai mandar seu filho de 8 anos para a escola bíblica, ele vai chegar em casa cantando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Opa, achei. Depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, verso 8. O que estava acontecendo aqui, irmãos?
Moisés havia morrido. E agora, o propósito que Deus tinha sobre a vida de Moisés foi direcionado a Josué, que era servo de Moisés. É como se, de repente, de um dia para o outro, você se tornasse o presidente da empresa onde você trabalha. É como se de um dia para o outro, você se tornasse o pastor da igreja onde você congrega. É como se de um dia para o outro, você tivesse que assumir a responsabilidade por um número grande de pessoas. É natural que o joelhinho da gente trema. Aqui é o próprio Senhor confortando a Josué. Olha o conforto do Senhor a Josué, para seguir cumprindo esse propósito. Não deixe, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, olha uma condição aqui, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Tem muita gente usando esse será bem sucedido aqui para jogar na loteria. Medita na palavra e joga na loteria. Ser bem sucedido no cumprimento daquilo que o Senhor te chamou a cumprir. Ser bem sucedido no cumprimento daquilo que o Senhor te confiou a fazer. Então olha só, tanto lá nos salmistas, quanto aqui em Josué, a orientação de Deus para uma mente renovada, para que a gente experimente e para que os nossos caminhos sejam prósperos, porque prosperidade bíblica é ter Deus. Vou falar de novo para o lado de cá, não entendeu, só o lado de cá. A maior prosperidade que eu e você podemos buscar é ter o Senhor em nossos corações. A Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original está assim: o Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. Se o Senhor não nos falta nada, porque Ele é tudo o que precisamos. A verdadeira prosperidade é ter Deus. Então, aqui está dizendo o seguinte: medita na palavra para que os seus caminhos sejam prósperos, para que você seja bem-sucedido, para que você não ande segundo o conselho dos ímpios, para que você não se detenha no caminho dos pecadores, para que você não se assente na roda dos escarnecedores, para que você se torne como árvore plantada junto às correntes de água, para que você não deixe de falar das palavras do livro da lei. Medita na palavra de dia e de noite. Sabe qual que é a minha dor, irmãos? É que muitos de nós se contentam com vir ao culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, ler alguns versículos aqui que são oferecidos durante a ministração da palavra e só. E se contentam com isso. Isso não é meditar na palavra. Esse é o primeiro princípio para a gente ter uma nova mente e, consequentemente, uma nova vida. É meditar na palavra, é pensar na palavra. O interessante é que a palavra meditar traz a ideia de constância, traz a ideia de frequência. Por isso não pode ser algo feito uma vez por semana, não pode ser algo feito na quarta-feira à noite, no domingo de manhã. Tem que ser feito de dia e de noite. Ou seja, esteja sempre no seu coração a palavra do Senhor. O salmista disse no Salmo 119, versículo 11: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, ó Senhor. A palavra meditar, ela também traz a ideia de ruminar. Tanto é que algumas versões está assim: nós devemos ruminar a palavra. Quem aqui é da roça, igual eu? Já viu uma vaca? Sem ser na caixinha de leite. Nossa, pouca gente, hein? Todas as vezes que você olhar para uma vaca, se você já viu uma vaca, você vai se lembrar de algo. Todas as vezes que você olha para a vaca, tem uma coisa que a vaca está fazendo. Qualquer hora, do dia ou da noite. Ó, é ou não é? Está ali mastigando, mastigando. Esse ato de mastigar se chama ruminar. Você sabe o que é interessante sobre esse processo de ruminar, irmãos? É que a vaca, para arrancar o pasto ali, mastigar e engolir, leva poucos segundos. Só que depois que ela faz isso, ela mastiga essa grama, envolta com saliva, engole isso. Daí a pouco ela regurgita, ela traz isso de volta para a boca. Agora, grama, saliva, suco gástrico,
E aquilo ali vai virando uma bola. E ela vai mastigando aquilo. Daí a pouco, sabe o que ela faz? Engole de novo. E aí daí a pouquinho ela traz de novo para a boca. E mastiga, 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 mastiga. E aí engole de novo. E aí ela traz de volta para a boca. Mastiga, mastiga, mastiga. Sabe uma curiosidade sobre o processo de ruminagem da vaca? É que esse processo ele pode levar entre 10 e 60 horas. E o que é mais bonito é que quanto mais bem feito é esse processo do ruminar, melhor é a qualidade do leite que a vaca produz. Comigo e com você é a mesma coisa. Quanto mais a gente rumina a palavra de Deus, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, quanto mais a gente pensa na palavra de Deus, quanto mais a gente mastiga a palavra de Deus, engole. Depois mastiga, traz de volta, mastiga, 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 engole. Depois traz de volta, mastiga, 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 engole. Quanto mais a gente faz isso, melhor é o fruto que a gente gera. Então, como princípio para ter uma nova mente e uma nova vida, é necessário meditar na palavra. E isso significa, irmão, ter tempo com a palavra. Se eu pudesse, com todo o amor que eu tenho por você, viu? Amém? Se eu pudesse, eu rachava a sua cabeça. Sério mesmo. Eu colocava a palavra aí dentro e fechava de novo, bonitinho. Mas o que eu posso é ficar assim, ó. Irmão, lê a Bíblia. Irmão, estuda a Bíblia. Irmão, vem fazer seminário. Irmão, participa. Irmão, se entrega. Aí fora tem estímulo de tudo quanto é tipo para roubar de nós o tempo de meditação na palavra. Quer ver? Não faz agora, senão você vai se expor. Chega em casa, pega o seu celular, vai lá nas configurações e olha assim, quanto tempo eu passei do TikTok? Quanto tempo no Zap Zap? Quanto tempo no Instagram? Quanto tempo no Facebook? E depois você conta esse tempo, soma esse tempo, e aí você compara com quanto tempo de oração? Quanto tempo de leitura bíblica? Quanto tempo servindo ao meu irmão? E aí você compara o que é prioridade na sua vida. Fácil. Desse jeito que está. Como querer ter uma vida transformada se a gente não se dispõe ao processo de transformação que é o renovar da mente? Aqui não tem, graças a Deus. Talvez você conheça alguém num lugar longe, que é crente há 10, 12, 15 anos, 20 anos, e continua vivendo a mesma vida medíocre desde antes de ser crente. Tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos problemas, luta contra os mesmos pecados. É a carne que é fraca. Pode olhar, sem medo de errar. Está faltando tempo com a palavra. Está faltando tempo de oração. Está faltando comunhão com Deus. Não vai conseguir, irmão. Eu falo isso com pesar. Não vai conseguir ter uma vida transformada. Não vai conseguir ter uma nova vida, porque ainda não se dispôs a ter uma nova mente. Meditar custa. Leva tempo. Tem que ser prioridade. Você tem que abrir mão de outras coisas. Abre mão daquela série lá, que está ensinando coisa que não deve. Larga a novela. Em nome de Jesus. Ai, pastor chato, vai falar de novela de novo. Vou falar todas as vezes, irmãos, que eu puder. Posso fazer uma ilustração sobre a novela? Vou expor toda a minha veia dramaturga aqui. Nem sei se é essa palavra. Só para você ver como é que é complicado isso. Deixa eu te dar um exemplo. Pega uma garrafa d'água, de água mineral, geladinha, para você beber na noite de calor. É bom demais, não é verdade? Só que aí na hora de beber, você vai ler no rótulo lá, está escrito assim, 98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto. Você vai ter coragem de beber? Se você for doido só. Se você tiver algum pingo de lucidez, você não vai fazer isso com você. Só que a gente faz isso espiritualmente. A gente bebe da pura água da palavra. Só que aí a gente vai e bebe outra coisa junto. Vê o que não deve, participa do que não pode, se relaciona com quem não deveria. Aí você vai assistir novela. O que tem? A novela da Record. É bíblica. É?
Aí aparece uma cena, olha como eu sou ator. Aparece uma cena, uma dona de casa, toda atrapalhada, porque ficou o dia inteiro arrumando a casa, e ela está lá passando pano e está arrumando, de repente corta para o marido entrando na sala. E aí ele vê a mulher arrumando sala e começa assim, ele chega todo grosso, todo bruto, vira para a mulher e fala assim: "Ê, mulher molenga, até agora você está passando pano aí, e mal passada ainda. Você é ruim de serviço, viu? Ô trem!" Aí a cena volta para a mulher, dá um close no rostinho dela, ela baixa a cabeça, escorre uma lagriminha. Aí muda a cena, parece outro dia, ela está lá lavando vasilha. Dessa vez ela está alegrinha, está lavando vasilha, está cantando uma música, está lá dançando na frente da pia. Você faz isso também? Eu sei que faz. Você está ali cantando e lavando vasilha, aí entra o marido. Vira e fala assim: "Ô mulher porca, você não sabe lavar um garfo. Olha aqui, tem tudo sujo, você não presta para nada mesmo, hein? Não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe passar, não sei porque que eu casei com esse troço." Aí, close na mulher, ela baixa a cabeça, lagriminha escorrendo. Terceira cena. Essa mulher vai na feira, não é na quitanda, na feira, já aprendi. Vai comprar lá verduras e legumes. Vai com a sacolinha debaixo do braço. A hora que ela chega lá na feira, tem um feirante, bonitão, morenão, camisetinha dobradinha aqui assim, cabelos ondulados e outros dos outros. Aí o feirante dá um sorrisão para ela, bem bonito, trata ela com carinho, trata ela com atenção, trata ela com respeito, aí dá um close nela. Aí aquela carinha que estava para baixo, chorando, agora está com o olhinho assim, vidrado, assim, brilhando. O que a gente pensa? Sua boba, larga aquele ogro lá e fica com esse aqui. É ou não é? Sem querer, a gente já está incentivando a mentira, a traição, o adultério, o fim de uma família, princípios e valores da palavra de Deus, por água abaixo. E você acha que novela não tem problema? Veneno, veneno. Você vem, se enche da palavra, ao invés de se contentar com a palavra, vai buscar veneno. E aí sabe o que acontece? 2% de veneno contamina os 98% da água pura. Ao invés de ficar forte, fica, sabe como? Doente. Qualquer nutricionista vai concordar comigo aqui. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Se você aceita coisa ruim na sua vida, você vai ficar doente. Não vai vencer as dificuldades, não vai vencer as lutas, não vai vencer os problemas. Por quê? Não tem força. Acha que Deus não fala mais com você. Acha que Deus nem ama você. Parou de ouvir a Deus. Não foi porque Deus parou de falar, não, meu irmão. Foi porque você parou de se dispor a ouvir a Deus. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais fácil é discernir a voz do Espírito Santo. Então, para ter uma nova mente e uma nova vida, a gente precisa meditar na palavra de Deus. Amém? Segundo princípio, para que a gente tenha uma mente renovada. O primeiro é meditar na palavra, é ruminar a palavra, é pensar na palavra. Segundo, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo falando da igreja de Filipos. Nós vimos Paulo falando da igreja de Roma, para que não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para então experimentarem a vontade de Deus. Falando agora aos Filipenses, Paulo vai dizer assim, Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso, que ocupe o vosso pensamento. Segundo princípio, para ter uma nova mente, uma nova vida, ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas boas. Você já medita na palavra. Agora busca coisas que sejam boas, que sejam verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Alcides está sentadinho aqui.
nesse momento em que o Alcides está aqui sentado, alguém mais entre nós pode sentar na cadeira onde o Alcides está? Por que não? Porque está ocupada. A única forma de você sentar nessa cadeira aqui é se o Alcides der uma beiradinha. A gente acaba fazendo isso. Vou dar uma beiradinha para um negócio aqui que não é puro, que não é justo, que não é amável, que não é de boa fama, que não tem virtude, que não tem louvor. Vou dar uma beiradinha. Ou então, a outra forma de alguém sentar onde o Alcides está é o Alcides levantando e deixando a cadeira vazia. Deixa a mente vazia para você ver. Deixa o coração vazio para você ver. O mundo vai entupir ele de lixo na mesma hora. Então, uma forma de termos a nossa mente renovada, a nossa vida transformada, é meditar na palavra, mas é também ocupar o nosso coração com o que é bom. Irmão, se o nosso coração não estiver cheio da vontade de Deus, certamente ele vai abrir espaço para alguma coisa. E aí vai ficar mais difícil ter uma mente renovada. Vai ficar mais difícil ter uma vida transformada. Eu lembro de um caos que eu já contei aqui numa outra ocasião. Deixa eu ver se vocês lembram. Lembra o caos do seu Juca, que furou o pneu da caminhonete? Quem lembra? Isso. Quem não lembra? Quem não sabe de nada que nós estamos fazendo aqui hoje? É o seguinte, para falar sobre ocupar a mente. Seu Juca, do interior, estava indo para a cidade, o pneu do carro dele furou. Parou o carro, desceu, foi trocar o pneu, percebeu que estava sem um macaco. Pensou, não, meu Deus do céu, vai atrapalhar meu dia todo, vai atrapalhar minha vida. Tinha que chegar na cidade. Não sei o que eu faço. Aí lembrou que o seu Antônio morava 4 quilômetros ali para frente. Ainda na roça, 4 quilômetros para frente. Com o padre dele, ele pensou assim, nossa, que bênção. O seu Antônio mora logo ali. Companheiro meu desde a infância. A gente jogava bola junto, a gente roubava manga junto. Crescemos junto. Meu amigão. Vou chegar lá, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Ah, não vai só me ajudar, não. Ele vai me emprestar esse macaco, vai me botar no carro dele, vai me trazer aqui de volta, ainda vai me ajudar a trocar esse pneu. É um santo, seu Antônio. Vou lá. Trancou o carro e saiu, andando em direção à casa do Antônio. E na caminhada veio o pensamento. Nossa, esse seu Antônio, hein? É amigo para toda a vida. Homem bom. Por isso que é meu compadre. Eu só ando com gente boa. Esse homem é bom de verdade. E foi andando. Nossa, ele vai me ajudar, que vai ser assim. E aí no meio da caminhada, irmão, veio um pensamento. E se eu chegar lá e o Antônio não estiver lá? Perdi caminhada. Nossa, andei à toa. Não conheço mais ninguém lá. Aí veio outro pensamento. E se eu chegar lá, o Antônio não estiver lá? E o Antônio estiver lá, mas ele já tiver emprestado esse macaco para alguém. Mas eu sou azarado demais mesmo, hein? Misericórdia. Mas foi, continuou andando. E no meio da caminhada, irmãos, a imaginação, voou, encontrou espaço. E se eu chegar lá, o Antônio estiver lá, um macaco estiver lá, e ele não quiser me emprestar esse macaco? Por causa de quê que esse homem não vai me emprestar esse macaco? Eu nunca fiz nada de ruim para ele, sempre fui bom para ele, toda vez que ele me pediu ajuda, eu ajudei. Ô homem ingrato! Por que faria essa maldade comigo? Ah, mas isso não vai ficar assim. Ah, mas isso não vai ficar de graça. Nunca mais estenda a mão para esse homem, miserável! E foi andando, irmão. Chegou na porta do Antônio, bateu. Ele abriu a porta e falou, compadre, você tá bom? Que bom o quê? Vai você e com esse macaco tudo para o inferno. O que aconteceu? Foi dando espaço. Tinha espaço e o espaço foi ocupado. Pensamentos, sugestões, induções, coisas que roubaram dele a alegria, coisas que roubaram dele a paz. Sabe quando a gente encontra um crente assim, vida, céus. A quem tem mais de 35 aí se entregando. Está faltando paz, irmãos. Está faltando esperança. Está faltando alegria. Tudo que a palavra gera em nós. Então, se a gente não ocupar o nosso coração com aquilo que é bom, o que não é bom vai roubar o lugar. Para ter uma mente
renovada, para ter uma vida transformada, a gente precisa não só meditar na palavra, como também se ocupar com o que é bom. Para de dar ouvido para coisa ruim, para de se entregar a pecado, imundície, imoralidade. Irmão, tem muita gente que quer ter uma vida mais íntima com Deus, quer ter uma vida mais próspera com Deus, quer ter uma vida mais intensa com Deus, mas ainda não se dispôs, vive na fofoca, vive na mentira, vive pegando e não pagando, vive fazendo o que não deve. Vai ficar com o coração cheio de medo, vai ficar com a mente preocupada com coisas ruins, não consegue mudar de vida. Para ter uma nova mente e para ter uma nova vida, princípio, medita na palavra, de dia e de noite. Se preocupa em cumprir fielmente tudo que está sendo dito ali. Tiago escreveu, não seja apenas ouvinte da palavra, seja praticante de toda ela, de você enganar a você mesmo, achando que está tudo bem, quando não está tudo bem. Medita na palavra e se ocupa com coisas boas. O que não é bom, meu irmão, não é mais para você. Não importa o que seja, podem ser até pessoas na sua vida. Se você está entendendo que não te aproxima do Senhor e que te afasta dele, não é o propósito de Deus para você. Tem situações que a gente entra, tem negócios que a gente faz, tem coisas que a gente assiste, tem pessoas que a gente convive que são venenosas. Não estou falando para você virar as costas para todo mundo, não. Estou falando para você ser intencional nas coisas que você faz. E colocar o reino de Deus e a justiça de Deus como prioridade. É o terceiro princípio. Vamos lá? Vamos ver o que a palavra está dizendo aqui? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Eu acabei de citar Mateus 6,33, mas eu quero ler com você o discurso de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, versos 1 e 2. Primeiro princípio, medita na palavra. Segundo princípio, ocupe a sua mente com coisas que são boas, puras, justas, amáveis, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Qualquer coisa fora disso, entenda, não é para você. Não é para você. É normal, é aceitável para o mundo e para a forma de pensar do mundo. Para a nova maneira de pensar que você está se dispondo, não. Amém? Está aqui comigo? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, agora outra condição que Paulo coloca está aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem que foi ressuscitado juntamente com Cristo? Só quem foi primeiro crucificado juntamente com Cristo. Só quem se dispôs a viver e a morrer por Cristo para ser ressuscitado com Cristo. Só quem recebeu no seu coração Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor. Quem agora vive debaixo da palavra do Senhor. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, duas ordens Paulo dá aqui. Primeira, buscai, é um imperativo grego, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Segunda ordem que Paulo dá, verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Irmãos, aqui está falando de fazer um esforço em favor dessa nova mente, em favor dessa nova vida. Nós já meditamos na palavra, nós não temos do que é bom, agora a gente tem que olhar para o que é eterno e não para o que é temporal. Porque se a gente ficar apegado àquilo que a gente vê, dificilmente a gente vai caminhar por aquilo que a gente crê. A dificuldade dos dias de hoje é que viver essa vida cristã que a gente vive se tornou muito gostosa, se tornou muito confortável. Nós não estamos aqui reunidos ameaçados de alguém entrar por aquela porta e metralhar todo mundo. Nós não estamos aqui ameaçados, por enquanto nós estamos aqui, alguém ir lá e botar fogo na nossa casa. Você pode ir para o meio dessa praça aqui agora e começar a gritar o nome de Jesus. Jesus ama, Jesus tem poder, arrependei-vos, raça de víboras. Ninguém vai falar nada com você. Ninguém vai te tacar uma pedra. O que pode acontecer é alguém ajoelhar ali na sua frente para você orar. A gente acha que essas coisas estão muito distantes da nossa realidade, a gente se conformou muito. A gente esquece que isso é mais real do que a gente imagina. Quem viu o que aconteceu na Índia semana passada?
uma aldeia de 2.000 pessoas. Um missionário foi lá e plantou a semente do evangelho no coração de uma pessoa. Foi embora. Essa pessoa alcançou mais uma, que alcançou a outra, que alcançou a outra, que alcançaram outras, e que daí a pouco já eram 75 cristãos dentro dessa aldeia de 2.000 pessoas. Os líderes dessa aldeia, isso foi semana passada, tá? Não foi há 2.000 anos atrás, não. Os líderes dessa aldeia ficaram sabendo que tinha um grupo de pessoas ali que estavam abraçando uma religião estrangeira. Sabe o que eles fizeram? Reuniram quase 700 homens, 700 homens, com pau, machado, foice, facão e pedra, e foram até a casa desses 75 irmãos. Destruíram a casa deles, jogaram a casa no chão. Os que conseguiram fugir, fugiram, os que não conseguiram foram espancados, e alguns morreram espancados. Quando? Semana passada. Onde? Ali na Índia. Irmãos, ficou tão gostoso viver essa vida cristã que a gente não anseia mais pela volta de Jesus. A gente não busca as coisas do alto. A gente não quer as coisas eternas. Porque nós somos ensinados, fomos doutrinados a ser nós o centro de tudo, a razão da existência de Deus, o pulsar do coração de Deus. Não, irmãos, é o contrário, nós é que fomos criados para a glória de Deus. Não é Deus que deve nada para a gente. Por isso, uma mente renovada é aquela que anseia pelo céu, é aquela que deseja o céu, é aquela que tem saudade do céu. Nós precisamos voltar a buscar essas coisas do alto. Nós precisamos voltar a ansiar as coisas do alto. Como filhos de Deus, nós deveríamos, juntamente com Cristo, desejar a vontade plena do Senhor nessa terra. Não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Eu honro a outra pessoa, não por quem a outra pessoa é, mas por quem eu sou. No reino de Deus, o que serve é que é o nobre, o menor é que é o maior, o que morreu para si mesmo é aquele que vive. É o inverso, irmãos. Não nos amoldando a este século, mas nos transformando pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus. Não quer dizer que vai ser bom, agradável e perfeito para nós mesmos, mas se temos a mente de Cristo, é isso que devemos buscar. Por quê? Viver é Cristo, mas morrer, para quem tem uma mente renovada, é lucro. Por isso, como último princípio, para a gente ter uma nova mente, uma nova vida, está aqui, olha, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, as coisas que são eternas, e não as coisas que são temporais. Assim, irmãos, quando a nossa prioridade for o reino de Deus e a justiça de Deus, nenhuma sedução mais, nenhuma sugestão mais, nada que o mundo propor vai ser melhor e maior do que a vontade do Senhor. Porque o nosso coração já vai estar guardado